Comentemos agora Mateus capítulo 3, versículo 16. Depois que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Eis que os céus se abriram e viu descer sobre ele, em forma de pomba, o Espírito de Deus. O contexto desse versículo, como nós sabemos, já há vários programas, Mateus 3, de 13 a 17, é a narrativa do batismo de Jesus. E esse versículo é central. O batismo de Nosso Senhor é aqui descrito explicitamente. Esse versículo vai precisar de vários programas. O programa de hoje é para pontuar essa palavrinha, esse advérbio de tempo, logo. Depois que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Ou seja, ele não ficou lá tomando banho, se esfregando, não, saiu logo. Ou seja, mergulhou, tomou pé, respirou, saiu logo. Sim, mas isso não era de se esperar? Isso tem um significado teológico, por favor. Saiu logo. Então, por favor, nos ajude a entender, Dom José. Peço eu a ajuda do Pseudo Crisóstomo, século V, um padre anônimo da igreja. Vejam que interpretação ele dá a essa palavrinha logo. Saiu logo da água. A ação de Cristo pertence ao mistério de todos aqueles que, depois, haveriam de ser batizados. Por isso disse logo, e não somente saiu, porque todos os que deveriam batizar-se dignamente em Cristo, imediatamente saem da água, isto é, marcham em direção às virtudes e são elevados à dignidade celestial. Os que, sendo carnais, entraram na água e eram filhos do pecador Adão, em seguida saem espirituais e convertidos em filhos de Deus. Se alguns, por culpa própria, não saem santificados do batismo, em que isso prejudica o próprio batismo? Algumas pontuações. Imaginemos um adulto que se batiza sem estar arrependido. Pergunta se o batismo é válido? A não ser que ele não tenha querido ser batizado como a igreja batiza, a não ser que ele não tenha querido receber o que a igreja concede. Ele foi validamente batizado, só que os frutos do batismo não vivem nele. Somente um dia, quando ele se converter, a graça do batismo revive. Essa doutrina, na teologia da igreja, ela é muito antiga, não é doutrina de fé, mas é uma doutrina comum, a revivescência da graça do batismo para quem o recebeu sem estar sinceramente arrependido. Então, de que adianta? Se o principal efeito do batismo é a vida nova, é o perdão dos pecados, se você não está arrependido, a graça do batismo, pelo menos a graça do perdão dos pecados, não se manifesta porque você ainda está no pecado. Mas voltemos aqui a outra questão. Logo saiu. Isto é, o que a graça produz, a graça do perdão dos pecados, da vida nova, da pertença à igreja, da herança do reino dos céus, ela é imediata. Ela não vai acontecer depois, já acontece no momento, a teologia vai chamar isso, o sacramento tem uma eficácia própria, age ex opere operato, ou seja, em função daquilo que é operado, a graça de Deus opera, mais ou menos assim. Em todo caso, sai imediatamente. Recebeu a graça de Cristo, imediatamente pratique as virtudes, imediatamente seja inserido você na vida nova que é Cristo Jesus, vivendo na santidade que é o que Ele deseja para a sua vida.